Atos capítulo 20, 25 até o 27, diz assim: Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Pai bendito e Deus santo, a tua palavra, Senhor, é o que precisamos ouvir. Tua palavra é o que nos fortalecerá. Tua palavra é a nossa esperança. Fala conosco, humildemente lhe pedimos. No nome do Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos falar, nós estamos na parte 3 aqui, dividindo esse texto, e queremos falar sobre a aparência do rosto e a realidade do coração. Eu creio que palavras poderosas no Espírito Santo, elas têm mais poder de permanecer na mente e no coração e continuar influenciando pessoas e até mesmo gerações, do que a mera lembrança de uma fisionomia. Talvez algumas lições que aprendemos de algumas pessoas, nós não lembramos mais como era o rosto delas, mas a lição permaneceu. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar em Jesus. Quem é hoje que pode descrever, a fisionomia de Jesus com exatidão, a aparência do rosto de Jesus? Quem pode? Como Jesus era? Já tentaram fazer isso inúmeras vezes, até mesmo através de programas de computador super avançados, para tentar imaginar e delinear como seria o rosto de Jesus, conforme a época, talvez castigado pelo sol, a sua pele castigada pelo sol, pelo deserto. Tantas pessoas que já tentaram buscar como seria o rosto de Jesus. Ninguém sabe, mas todos conhecem, ou a grande maioria das pessoas conhecem os ensinamentos que ele deixou, pelo menos parte dele, e toda a humanidade ela é influenciada pelos pensamentos de Jesus, por aquilo que Jesus ensinou, pelo reino que Jesus pregou. As palavras não se perderam, as palavras de Jesus não se perderam, apesar de terem passado 2 milênios. Mas a palavra de Jesus, a palavra do reino de Deus ainda continua influenciando vidas, continua influenciando pessoas, haja vista eu e você estarmos meditando nelas hoje. Sobre a palavra e o rosto, eu quero convidar você a abrir em Tiago. O irmão do Senhor, ele escreve uma carta, e no capítulo 1 e no versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Até que. Então aqui Tiago está falando de rosto, está falando de espelho, está fazendo uma comparação. A ideia aqui é que com o espelho a gente confere o nosso rosto para enfrentar um dia. Todos nós acordamos e nós vamos para o banheiro, fazemos a nossa higiene, e nós olhamos para o rosto para escovar o dente, para pentear o cabelo, para ver como é que nós estamos, para nós sairmos para fora de casa, para conferir a nossa aparência, para nós sairmos para mais um dia de vida, de trabalho. E a palavra de Deus, ela é o espelho, não para o nosso rosto, mas é o espelho para o coração do cristão. Então, antes de fazermos qualquer coisa, nós olhamos para a palavra para vermos como estamos, para vermos como é que nós vamos viver mais um dia, para conferirmos o nosso coração. Olhamos para o espelho para conferir o rosto, a aparência, e a palavra do Senhor, nós olhamos para ela para conferir como está o nosso coração, se o nosso coração está de acordo com os ensinamentos da palavra do Senhor. O espelho, ele reflete o natural. Tiago diz isso, o rosto natural. Se a aparência está arrumada, se a aparência está desarrumada, e a palavra de Deus reflete a quantas anda o nosso coração. A palavra de Deus ela serve para corrigir, a palavra de Deus ela serve para arrumar o comportamento do ser humano. É através da palavra de Deus que nós aferimos o nosso comportamento. A palavra escrita e a palavra viva de Deus, quando Ele fala conosco. Quando Ele transforma em vida essas letras,
elas têm a capacidade, elas têm o pleno poder de transformar o nosso coração, de nos levar a cada vez mais sermos parecidos com o Senhor, a cada dia, dia a dia, de glória em glória, sermos mais parecidos com Jesus, apresentarmos cada vez melhor, nos apresentarmos cada vez melhores diante do Senhor Deus. Então a palavra é o verdadeiro espelho para nos conferirmos. A aparência vai passar, a aparência é algo exterior, mas a palavra revela o que está no nosso coração. Lembre-se, meu irmão, que palavras poderosas no Espírito Santo, elas têm poder de permanecer na mente e no coração e continuar influenciando pessoas, gerações, mas a fisionomia, muitas das vezes, nós nos esquecemos dela. Esquecemos da nossa própria fisionomia, quanto mais de alguns que nos ensinaram, mas o ensino permanece. O apóstolo Paulo, ele estava declarando aos presbíteros aqui de Éfeso, nesse texto, que nós bem sabemos, nessa convocação dessa reunião de últimas palavras de despedida, no versículo 25, ele declara o seguinte, vamos voltar para lá, Atos 20, 25, fala assim, ó: agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, vocês não me verão mais, mas vocês não podem esquecer das palavras do reino que eu preguei enquanto estive no meio de vocês. O meu rosto, talvez as futuras gerações, aqueles que nascerão depois, só saberão a respeito da minha pessoa através de que alguém contou. Não me verão face a face. O meu rosto não será lembrado e, afinal de contas, meu irmão, a aparência física não é tão importante quanto os ensinamentos. A aparência física não é tão importante quanto aquilo que se aprende. Não é tão importante quanto aquilo que se deixa, o legado que se deixa. Se assim fosse, nós precisaríamos da presença física do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não está aqui. Quem está hoje é o Espírito Santo de Deus, o qual também nós não vemos. Mas nós sabemos que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito a respeito dos ensinamentos que foram deixados. Então há uma testificação, há uma certeza, há uma crença que nós temos pelo poder do Espírito Santo, por causa de palavras espirituais, daquilo que foi ensinado há tanto tempo atrás e continua sendo hoje atual, continua sendo hoje relevante, continua sendo hoje vida para nós. Então, meus amados, a presença física do Senhor não é necessária a fim de que nós obedeçamos a palavra. Assim como o apóstolo Paulo mesmo ensinou que nós não devemos servir aos nossos senhores, aos nossos patrões, apenas quando eles estão por perto. As palavras que Jesus deixou para nós, as palavras dele eram as palavras do Pai. Jesus não falou nada do que ele não viu o Pai dizer, falar e fazer. Tudo que Jesus ensinou é porque ele foi ensinado. Tudo aquilo que Jesus falou é porque Deus, o Pai, ordenou que ele falasse. Jesus não falou nada a mais e nada a menos. Jesus ensinou toda a palavra do Pai. As palavras vivas, as palavras do Espírito, as palavras que produzem vida, as palavras que têm poder para transformar corações. Pedro, ele declarou, quero convidar você a abrir em João, Evangelho de João. Tem uma declaração de Pedro no capítulo 6 de João, no versículo 68, apenas uma parte desse versículo. Jesus pergunta, olha, muitos já não estão andando conosco, Senhor, já nos abandonaram o Senhor. Você consegue imaginar isso? Você consegue calcular, segundo os termos de hoje, o sucesso de Jesus pelo capítulo 6 do Evangelho de João? Estava sendo abandonado por muitos. Os discípulos estavam ficando preocupados. O que está acontecendo? Estão abandonando o mestre. O Senhor tem palavras muito duras. E ali o apóstolo Pedro, quando o Senhor diz para ele, vocês também querem ir? E o apóstolo Pedro, ele toma a palavra e responde para o Senhor Jesus Cristo. Senhor, para onde nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então a palavra que Jesus ensinava era a palavra de vida eterna, irmão. Não era uma doutrina religiosa, mas eram palavras do céu, palavras que davam vida, vida após a morte, vida de eternidade, vida na presença do Senhor Deus. Tu tens as palavras da vida eterna. Quantos querem essas palavras da vida eterna aqui? Nossa alma precisa dessas palavras.
Cada vez mais nós precisamos dessa palavra para nos alimentar. Nós não conseguimos viver, meu irmão, muito tempo comendo só macarrão e lanche e coisas que são bobagens. Nós precisamos de vitamina, nós precisamos de alimento sólido, nós precisamos de comida para manter a nossa saúde, para nos dar vigor. E a nossa alma precisa da palavra de Deus para viver. Sem a palavra do Senhor nós não conseguimos viver. O autor aos Hebreus, convido você a abrir também, Hebreus capítulo 4, versículo número 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus contém vida, a palavra de Deus dá vida, a palavra de Deus é poderosa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. A palavra, ela penetra no mais profundo do íntimo do ser humano, e ela tem poder de transformar mente e transformar o coração. Louvado seja o nome do Senhor. E o ensinamento, o teor do ensinamento, dos ensinamentos de Paulo lá em Éfeso, não era segundo a sua preferência, não era segundo a sua aparência, e sim segundo a palavra do Senhor, a palavra de vida eterna que o Senhor ensinou, a palavra que Jesus ordenou ele entregar. A palavra não era uma palavra de Paulo, não era uma palavra a qual ele achava que seria melhor se ele falasse essa ou aquela, mas é a palavra que ele recebeu ordem de Jesus ressuscitado para entregar. E eram as mesmas palavras que Jesus dizia e eram as mesmas palavras que Jesus recebeu ordem de Deus para ensinar. A palavra é uma só, irmão. A palavra de Deus é uma só, não tem outra. Olha só o que o apóstolo Paulo disse por causa disso no versículo 26 e 27. Atos 20, 26 e 27. A gente fecha aqui os 3 versículos, né? De maneira rápida, diz assim, ó: portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar alguns dos desígnios de Deus. É isso? Todo. Diga para o seu irmão assim, irmão, todo desígnio de Deus. Ele anunciou todo, ele jamais deixou de anunciar um sequer. Ele jamais acrescentou, mas tudo que Deus ordenou, ele entregou. Fazendo uma referência aqui ao papel dos profetas nas Escrituras, se algum deixasse de entregar o recado divino, o recado celestial, este pereceria, se ele não avisasse o povo, se ele não desse o recado. E o recado deveria ser integral, ou seja, o recado deveria ser total, sem omitir nada e também sem nada acrescentar. Era o recado que Deus havia ordenado. Paulo ele diz o seguinte: jamais eu deixei de anunciar todo o desígnio. Ele não acrescentou e ele nem tirou, mas ele ensinou tudo aquilo que Deus ordenou a ele dizer. Então muitos nesse ministério dos profetas, colecionaram inimigos. Era o caso do apóstolo Paulo. Muitos nesse ministério do profeta, ele perdeu a sua família, eles foram presos, foram espancados, eles foram chamados de mentirosos. Quantas vezes Jeremias foi chamado de mentiroso e falso profeta porque ele declarava que Israel ia cair diante do inimigo. E os falsos profetas diziam, não, jamais, nós temos a presença do Senhor, mas estavam andando em pecado, o coração estava longe do Senhor, e a palavra se cumpriu, aquela que saiu da boca de Jeremias, porque Jeremias era o profeta de Deus. Então ele anunciou, mesmo sendo a notícia ruim para eles naquela época, mas era esperança para arrependimento, para que eles voltassem ao Senhor. Então, profeta, meu irmão, não tem muitos amigos. Profetas perderam a cabeça. Haja vista João Batista. Seu pescoço foi colocado a prêmio. No entanto, eles não se calaram. Eles continuaram pregando e anunciando. E a voz desses profetas continua até hoje ecoando seus ensinos para nós, porque o conteúdo que eles anunciavam é a palavra de Deus. E com a palavra de Deus ninguém pode. Pode se calar algumas vozes, mas o Senhor levanta 10 no lugar. É a palavra de Deus. Nada pode conter a palavra de Deus. Quando ela é lançada, ela cresce. Quando o Senhor libera a sua palavra, ela não volta atrás, sem antes cumprir o propósito pelo qual ela foi lançada. Então esta palavra é vida para nós. Essa palavra nós podemos ter certeza que ela vai cumprir o papel pela qual ela foi lançada, ela foi liberada. Qual é a palavra que Deus tem ao seu respeito? Qual a palavra que Deus tem
para a igreja? Qual é a palavra que o Senhor tem? Que vem buscar uma noiva, vem buscar o seu povo, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que Deus tem preparado para si mesmo uma noiva adornada, limpa, purificada, para morar com Ele, para servi-lo, para adorá-lo por toda a eternidade, para estar onde Ele está, nos céus, na glória eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os profetas, meus irmãos, partiram, se foram. O apóstolo Paulo estava de partida de Éfeso, nem ali estava agora, de Mileto, ele estava se despedindo, estava dizendo: olha, vocês não verão mais o meu rosto, vocês não verão mais. Ele estava indo embora, mas a palavra de Deus, que foi semeada ali, ia permanecer, ia gerar fruto para a glória de Deus. Ah, meus irmãos, é tão tremendo a gente saber que as palavras que saem da nossa boca, que são palavras de Deus, elas vão cumprir o efeito pela qual elas foram liberadas. Pode passar o tempo, pode passar a situação, podem vir as piores das dificuldades. Deus, Ele vai honrar, porque a palavra, se foi Ele que colocou nos nossos lábios, Ele vai honrar essa palavra. A palavra é dEle. E antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já tinha intentado a palavra que Ele havia liberado. Pela sua palavra Ele criou todas as coisas, pela sua palavra tudo existe e veio a existir por causa da sua palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse em Mateus 24:35, que céus e terra vão passar, mas a sua palavra, que era a palavra de Deus, a palavra do Pai, permanecerá. Céus e terra passam, mas a palavra permanece. Pedro, ele repetiu as palavras do profeta Isaías lá na sua primeira carta. Vamos ver, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca a erva e cai a sua flor. Ou seja, aparência, né? Vocês não verão mais o meu rosto, a minha aparência. Um dia o rapaz é jovem, cheio de vigor, passa algum pouco de tempo e ele já está castigado pelo tempo, envelhecido, já não tem mais o vigor que tinha antes. Mas todos nós escrevemos um livro com a nossa vida. Todos nós deixamos uma história. Talvez os nossos bisnetos nunca nos verão pessoalmente, os nossos tataranetos. Bom é aquele que consegue ter longevidade para ver, né? Mas talvez nós não consigamos ver nossos bisnetos, tataranetos. Muito difícil, muito improvável. Mas os nossos filhos, os nossos netos, talvez contarão algumas histórias ao nosso respeito. E algumas coisas que nós fizemos e falamos ficarão marcados. Quanto a nossa fisionomia vai se perder. Se não tiver uma foto, né? Não tiver uma foto, eu não conheço meus bisavós, não sei como, nem imagino como eles eram. Fisionomia deles, não sei. Mal lembro, às vezes, dos meus avós. Eles partiram, eu era pequeno, não lembro muito. Minha memória não é muito boa. O rosto desvanece, não é mais como era, o tempo passa, a fisionomia muda, mas os ensinos, irmãos, o caráter, aquilo que é deixado, o legado, nós não esquecemos porque faz parte da nossa vida, faz parte de quem somos. Aí continua Pedro dizendo aqui, ó, versículo 25, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, a palavra que permanece. Nós não ensinamos conto de fada, nós não ensinamos conto da carochinha, nós não ensinamos historinha. O apóstolo Pedro estava dizendo que nós temos evangelizado vocês com a palavra que permanece. É a palavra que muda a história, é a palavra que vai cumprir o desejo do coração de Deus. É esta palavra que nós temos ensinado, é essa palavra que o apóstolo Paulo ensinava, e é essa palavra que o apóstolo Paulo estava chamando a responsabilidade os presbíteros a continuarem ensinando. E depois nós vamos ver aqui para frente que toda essa base, essa chamada de atenção que o apóstolo Paulo está dando é porque ele sabia que entrariam na igreja lobos vorazes para destruir, para contaminar o ensino do evangelho. Dessas palavras que permanecem, a troca de palavras que são palavras temporais, das preocupações com este mundo, com esta terra, com as necessidades que nós temos aqui. Porque se queremos o que é eterno, a palavra tem que ser eterna. Se a gente quer uma palavra para hoje, vamos, pastor, dá uns glória a Deus, uns pulos aí, dá uns gritos e a gente vai se alegrar. Dá umas profecias aí, fala alguma coisa em mistério, em línguas aí, a gente vai se arrepiar, vai ser melhor. Amanhã a gente vai acordar mais animado.
É palavra de vida eterna, é isso? Se não é, irmão, não tem razão. Deus, ele faz o que ele quer, segundo a sua palavra, que é poderosa, é viva e é eficaz. E nós estamos aguardando esta palavra. Só essa palavra pode matar a nossa sede, só essa palavra pode mostrar o nosso pecado para que a gente se arrependa, só essa palavra pode mudar o nosso coração, só essa palavra pode dar um jeito no casamento, só essa palavra pode trazer cura para o corpo, só essa palavra pode liberar o coração aprisionado pela mágoa, pela falta de perdão. Só esta palavra tem poder de dar vida, só ela. A palavra de Deus, a palavra que saiu da boca do Senhor, é a palavra que Ele quer colocar nos nossos lábios para que a gente lance essa palavra não volta atrás. Você está entendendo? Então, quem é o bom dispenseiro do Senhor? O apóstolo Paulo diz que ele cumpriu o seu ministério de maneira cabal. O bom dispenseiro do Senhor é aquele que cumpre o seu ministério cabalmente, é aquele que entrega toda a palavra de Deus. Toda. Ei, escute, toda a palavra de Deus. O bom dispenseiro entrega toda a palavra de Deus, sem retirar nada, sem acrescentar nada, sem colocar açúcar, fel de amargura por causa do seu próprio coração, mas ele traz a palavra que Deus coloca no seu coração. Ele não acrescenta as suas preferências. Cada um de nós aqui temos uma preferência, temos preferências, né? E às vezes a gente coloca essas nossas preferências na palavra. E a gente começa a ensinar a palavra com as nossas preferências. Que o Senhor nos livre, né? É tão fácil isso acontecer. Que o Senhor nos ajude. Somente com esse ensinamento, com essa atenção sendo chamada aqui, somente assim a igreja lá em Éfeso, ou qualquer outra igreja, poderia resistir nos dias maus que certamente viriam. Se a gente não tiver palavra de vida, irmão, a gente não resiste ao dia mau. Nós começamos este culto lendo o Salmo 119, versículo 92. Lembra dele? Não é à toa. Porque se o nosso prazer não fosse a palavra de Deus, a lei do Senhor, nós já teríamos definhado na nossa muita angústia, nas muitas angústias que nós sofremos. Mas a palavra de Deus, a lei do Senhor é o nosso prazer. Temos prazer na palavra, nela nós somos alimentados, por isso nós resistimos, pela graça do Senhor. A palavra de Deus, meu irmão, o desígnio de Deus é o que somente pode transformar a nossa vida à semelhança do Cordeiro de Deus. Não somente a imagem, mas a semelhança. Lembra do espelho? Mas antes de nós olharmos para o espelho de manhã, deveríamos olhar para esse espelho aqui, ó. Palavra. E ouvir do Espírito Santo a palavra viva, que Ele quer soprar, Ele quer falar no nosso coração. O apóstolo Paulo estava dizendo, ó, vocês não verão mais o meu rosto, mas não se esqueçam das minhas palavras. Se vocês não lembrarem mais do meu rosto, não tem problema, se vocês lembrem da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Curve a sua cabeça aí no seu lugar, feche os seus olhos. Permita agora o Espírito Santo colocar um espelho diante de você. Espírito Santo de Deus. Fale com Ele.